e bem a todos vocês, eu me chamo Viviane e aqui é o canal dos Pequeninos do Reino, sejam todos bem-vindos. Quero pedir a você que já vai deixando aí o seu like no nosso vídeo, curta os nossos conteúdos, compartilhe. Se você não é inscrito em nosso canal, nos ajude a evangelizar, se inscreva, divulgue e desde já Deus te abençoe. Como seria minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração. Estamos aí chegando ao final de mais uma série em nosso canal, nesse mês maravilhoso, mês do Sagrado Coração de Jesus. E hoje, nesse último vídeo, vamos falar um pouco sobre sede anunciadores do amor de Jesus. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos São Pedro e São Paulo, duas grandes colunas da nossa Igreja Católica. São Pedro, que foi esse apóstolo escolhido pelo Senhor e foi escolhido também para ser o primeiro Papa da nossa Igreja. Você sabia disso? São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Quando o Senhor, lá em Mateus 16, 18, ele fala: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ali ele estava falando com São Pedro e ali ele estava edificando a sua igreja. Sobre esse grande homem de Deus, servo fiel, homem impetuoso, que levou o evangelho com coragem. Com tanta coragem a ponto de dar a sua vida. São Pedro, ele morreu crucificado. Mas ele não se achava digno de morrer como Jesus. Ele falou que queria ser crucificado, mas de cabeça para baixo. E assim aconteceu. Ele morreu como um mártir. São Paulo, grande homem de Deus também, um dos grandes missionários de toda a história. São Paulo, ele não era cristão, ele era um fariseu. Mas ele teve seu encontro com Jesus e ele se converteu. E de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser perseguido. Porque ele pregava Jesus, porque ele pregava o Evangelho. Mas ele não importava, porque tamanho era o amor que ele tinha por Jesus, tamanho era o amor que ele tinha pela propagação do Evangelho, pelo anúncio do Evangelho, a ponto de dar a sua vida, que ele também morreu como mártir. Então está aí esses dois grandes homens que nós celebramos hoje. E o que esses dois apóstolos têm a ver comigo e com você? Assim, meu irmão e minha irmã, como São Pedro e São Paulo, nós também somos convidados a sermos no mundo sinal do amor de Jesus. Jesus, ele quer chegar no coração das pessoas. Ele quer mudar a história da humanidade, mas ele precisa de mim e de você. Porque na época de São Pedro, na época de São Paulo, eles eram os anunciadores. Eles eram os evangelizadores, eles é que chegavam no coração das pessoas, eram instrumentos do Senhor. E hoje somos nós, é você, sou eu, é o Senhor que nos escolheu para que a gente chegue no coração das pessoas, para que nós sejamos no mundo instrumentos do seu amor. Na verdade, nós somos embaixadores de Cristo. Olha só que profundo. O que é um embaixador? O embaixador é aquela pessoa que é oficialmente escolhida para representar um rei, para representar um governo. E nós, olha só que maravilha, nós fomos escolhidos para sermos os representantes de Cristo. No mundo, você e eu, nós somos esse sinal da graça de Deus. Jesus, ele quer falar ao coração das pessoas, ele quer falar aos seus, mas ele precisa de mim e de você. Ele precisa do nosso sim. Nós, meu irmão, minha irmã, nós cristãos católicos,
Fomos chamados a fazermos a diferença no mundo. E nós precisamos fazer a diferença no mundo. Porque eu e você, nós somos sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Olha só, o Senhor vai confirmar isso aí lá em Mateus. Pega aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, ele vai falar para nós assim: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha aí o Senhor confirmando. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Fomos chamados a fazermos a diferença, como eu falei. O cristão católico, ele precisa ser diferente. Você está onde está para ser diferente. Nós precisamos levar essa luz para as pessoas. E o cristão é isso. É aquela pessoa que onde vai chegando, vai levando o sabor do céu para as pessoas. Vai levando o perfume de Cristo para as pessoas. Esse odor maravilhoso, essa graça. Quão maravilhoso é você ouvir falar de Jesus. É você ouvir falar das maravilhas de Jesus. E olha só quantas graças, quantas bênçãos que Deus tem feito na sua vida. E você precisa levar isso para as pessoas. E você precisa falar para as pessoas que é maravilhoso ser de Deus. Que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. E isso não tem nada a ver com uma vida sem problema, não. Problema nós vamos ter, mas uma vida com Jesus é uma vida na graça. E nós temos que anunciar e falar isso para as pessoas. Nós temos que levar essa luz para as pessoas. Quantas pessoas hoje, de repente, estão nas trevas, às vezes do pecado, da dor, do sofrimento, de uma doença, de um problema que não se resolve, de uma vida sem sentido. E você e eu, nós somos portadores dessa luz, porque olha só o Senhor, o que ele fala nessa palavra? Vós sois sal da terra. O sal, ele dá sabor, o sal, ele tempera, e é para isso que nós somos chamados, para temperar, para ser diferente, para fazer a diferença onde Deus nos colocou, para que esses ambientes sejam ambientes melhores, e precisa ser. E se nós somos cristãos e não estamos dando testemunho, está errado. Você é luz e a sua luz precisa brilhar, o que falou aqui a palavra. A luz não pode ficar escondida, ela precisa brilhar. Mas para isso, eu e você, nós precisamos abrir o nosso coração e acolher esse chamado de Deus. É como fala o tema: sede anunciadores do amor de Jesus. Essa é a ordem do Senhor para nós. Esse é o chamado do Senhor para nós nesse dia de hoje. E nesse momento agora, eu te convido a agradecer ao Senhor por essa série, por esses vídeos que nós postamos aqui, pela sua vida de oração. Nós agradecemos por você que esteve aqui conosco, que está aqui rezando conosco, divulgando os nossos conteúdos, evangelizando conosco nessa missão. Que o Senhor te abençoe e abençoe a sua vida. Peça a Ele agora que te dê a graça de ser esse anunciador, de não perder tempo no anúncio do Evangelho, de ser sal, de ser luz, de ser bênção na vida do outro. Vem, Senhor Jesus, nos ajude ao Sagrado Coração de Jesus. Ajuda-nos nessa missão. Vem, Nossa Senhora, nos ajudar, nos acolher, caminhar conosco, nos dar força. Porque queremos, ó Mãe, ser sal e luz no mundo. Porque queremos abraçar essa missão de sermos anunciadores do amor de Jesus. Que assim seja. Amém. E queremos mais uma vez agradecer a vocês que rezam conosco, que divulgam o nosso canal, os nossos conteúdos. É isso aí. Não podemos perder tempo nessa missão. Que Deus te abençoe, que você tenha um santo e abençoado dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.